Qual é o tamanho da sua fé? Sua fé tá movendo montanhas ou sua fé não tá tirando nem poeira do lugar? Vamos falar sobre fé? Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Transbordar do Coração. E hoje eu queria compartilhar com você a respeito de um livro que eu estou lendo, ainda não finalizei, mas ele chama O Vinho Novo é Melhor. E esse livro, ele é inspirador. Ele conta a história, é uma biografia do Robert Tom, que se tornou um evangelista, mas que a vida dele é repleta de testemunhos. Ele nasceu no berço evangélico, ao longo do caminho ele teve uma trajetória, uma infância meio difícil, ele se distanciou dos caminhos do Senhor na sua juventude, ele se envolveu com bebidas e passou longo tempo da sua vida imerso no vício, infelizmente, mas o Senhor resgatou ele milagrosamente. E isso é lindo nessa história, porque você vê realmente o mover sobrenatural de Deus. Quando muitas pessoas já perderam a esperança naquilo que da vida dele, parecia impossível alguma restauração, parecia impossível viver uma transformação. A família dele já estava totalmente desestruturada e naquilo você começa a ver o agir invisível de Deus trazendo uma transformação, uma mudança naquilo que você fala e fala assim, quem era aquela pessoa mesmo? Como que isso aconteceu? E é o exercício da fé. E você vê a fé agindo de uma forma sobrenatural depois da conversão dele, depois que ele se entrega realmente ao Senhor, que ele vive as promessas de Deus, você vai ver um caminhar muito lindo. E tem uma das histórias que me deixou muito intrigada e muito alegre quando eu li, que eu falei assim, uau, se a gente tivesse essa fé, isso ia ser incrível. Eles estão de mudança para uma cidade, num chamado que Deus deu para ele mesmo, e ele servia o exército na época e tal, e ele ele vai de transferência para a cidade, já num contexto ali de um modo sobrenatural mesmo. Você vê o agir do Senhor e ele muda para essa cidade. Só que quando ele chega lá, Deus já tinha falado que iria preparar uma casa para ele. E era um contexto onde praticamente não existiam casas disponíveis na condição em que ele estava indo. E ele aguarda, né, com a família dele em um tipo de alojamento e tudo mais, até que ele recebe um comunicado que a casa dele está disponível e que a mudança dele e da família eles já podem providenciar, porque a casa está disponível. E nesse contexto, eles trazem, assim, tão feliz, e eu vou ler um trechinho, porque é muito bonito. Quando ele sabe, né, ele fala assim, olha, 2 dias depois, quando abri a correspondência, lá estava a carta. Nós tínhamos uma casa na cidade do Cabo, tão próximo da missão que se podia ir a pé até lá. Eram 200 metros da casa onde eu havia sido salvo. Louvado seja o Senhor, gritei. Joyce, Ken e Peg vieram correndo com os meninos atrás. Joyce era a esposa e os demais eram os filhos. O que aconteceu? Eles ecoaram em coro. Conseguimos uma casa, anunciei. Maravilhoso, louvado seja o Senhor, aleluia! Todos gritaram. E aí, nesse momento, o jovem Drummond, que é o filho caçula, ele olha para todos um tanto intrigado e aí ele pergunta, por que está todo mundo tão surpreso? Ele perguntou inocentemente. Deus sempre cumpre suas promessas, não cumpre? Gente, e aí finaliza esse capítulo. E eu fiquei assim, se a gente de fato tivesse a fé dessa criança, se a gente tivesse a fé desse menino, quando a gente visse os cumprimentos da palavra do Senhor na nossa vida, não seriam talvez um motivo de tanta surpresa, porque a gente cria uma expectativa tão grande a respeito daquilo que Deus vai fazer, porque a gente, infelizmente, na nossa vida, a gente permite que alguns sis entrassem no nosso coração. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que aquela promessa que Ele me fez se encaixa ainda nesse contexto? Será que Deus não mudou por conta por conta daquilo que eu fiz, por conta daquilo que eu falei, porque eu achei? Será que Deus quer isso mesmo? Será? E se? E se? E se não for aquilo? E se eu entendi errado? E se Deus mudou de ideia? Entende a diferença de uma criança que tem uma fé genuína e ela fala, Deus falou, não é fato que ele cumpre aquilo que ele fala? E se ele de fato cumpre aquilo que ele fala,
não me cabe apenas esperar e confiar e descansar? Porque Ele falou e Ele é fiel para cumprir? E em algum momento aquilo vai se cumprir? Nesse contexto todo, a gente precisa ir trabalhando a nossa ansiedade, a gente precisa ir trabalhando os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dúvidas. A dúvida e o medo, elas são portas para que o inimigo atue no nosso coração e ele vá tirando aquilo que Deus plantou de belo, de bonito, de bom. Então, a gente não pode dar lugar para a dúvida quando Deus faz uma promessa. A gente tem que se apoiar no caráter de Deus. A gente precisa se lembrar de que Deus não muda, como fala em Tiago. Em Deus não há sombra de variação. Ele não muda. A natureza dele é sempre a mesma. Nós somos inconstantes, mas Deus, através de cada situação, quer trabalhar a constância em nós. E é por isso que muitas vezes a gente passa pela prova da espera, pela prova do tempo. Porque Deus prometeu, mas entre a promessa e o cumprimento dela existe um tempo. E nesse tempo Deus vai te trabalhando para que você receba essa promessa. Só que se a sua confiança ela estiver de fato alicerçada em quem te prometeu, quando ela se cumprir, você simplesmente vai se alegrar e falar: Ele falou, Ele cumpriu. Ele é fiel. Deus é fiel. Deus não muda. Deus não mente. Prometeu e vai cumprir. Porque a palavra diz: falaria e não cumpriria. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E se você não tem fé suficiente para dizer como esse rapaz, como esse pequeno menino, o Drummond: mas por que vocês estão tão surpresos? Deus não falou o que ia fazer? Ele não sempre cumpre as suas palavras? Então peça a Deus, porque Ele acrescenta a nossa fé. Ele fala que a nossa fé ela pode começar como um grãozinho de mostarda. Mas o grãozinho de mostarda é a semente que ela fica uma árvore gigantesca. Ou seja, na sua caminhada com Cristo, no seu trajeto, no seu andar de fé em fé, de passo em passo. Hoje, a sua montanha a ser transporta para o outro lado, ela pode ser uma dor de dente, que está doendo muito e você não encontra remédio. Será que você tem fé suficiente para orar e falar assim: Deus, cura essa dor de dente? Eu sei que a tua mão não é um remédio. Eu posso até usar o remédio, mas é a tua mão aqui sobre mim. Será que você tem fé suficiente para isso? E depois você vai exercitando essa fé, até que as suas montanhas vão ficando maiores, maiores, maiores. E as pessoas, elas às vezes vão se deparar com o que você está vivendo e falar assim: ah, mas acho que é impossível. Mas elas não trilharam o teu trajeto. Aquilo que você caminhou, aquilo que você galgou em fé, até onde você está vivendo, te dá ferramentas, te dá força suficiente para você falar: essa montanha vai se mover. Essa montanha vai, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço Ele não só de ouvir falar, mas eu conheço de andar com Ele. Eu conheço de trilhar um caminho de fé, um caminho cheio de esperança, porque é isso que Deus prometeu para os seus filhos. Ele não nos tem um futuro de mal, mas Ele tem um futuro desejável para aqueles que se apegam a Ele. Então, se apegue a Deus e peça a Ele: Senhor, acrescenta a minha fé, porque eu quero ter fé que move montanhas. E cada montanha que ela seja um pouquinho maior. Não porque eu desejo dificuldades, não, mas porque a sua fé em Cristo, ela alcançou patamares para que você destrave bênçãos que já estão liberadas sobre a sua vida, mas que, pela falta de fé, você ainda não alcançou. Amém? Então, é isso. Deixa seu like se você gostou desse conteúdo. Se de alguma forma isso te enriqueceu, te trouxe algum entendimento, alguma clareza e alguma inspiração para que você tenha mais fé. Então, curta, comenta, compartilha e seja bem-vindo, fique nesse canal se não é inscrito ainda e volte, porque semana que vem tem mais vídeo. Um beijo, fica com Deus!